Olá, tudo bem? Meu nome é Guilherme Freire, sou professor de filosofia e hoje vou falar sobre Macbeth de William Shakespeare. Não deixe de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo e procure meu site guilhermefreire.net. O Macbeth é uma das minhas tragédias favoritas de Shakespeare. Lembrando que uma tragédia não necessariamente quer dizer que tudo termina mal. Tragédia é porque, especialmente o protagonista, ele começa num ponto alto e termina num ponto baixo. O contrário disso é uma comédia, por isso que a Divina Comédia chama comédia, porque o Dante começa num ponto baixo na história, meio perdido, e aí ele se eleva ao longo da história, por isso que é uma comédia, né? Então é uma contrapartida das duas coisas. As comédias de Shakespeare, a mesma coisa, não é porque são engraçadas ou porque as tragédias você chora, não é bem esse o lado das coisas. Então, eu vou falar um pouco sobre o contexto histórico em que foi escrita essa peça, depois um pouco sobre a história mesmo, e por fim uma breve análise da própria peça. Então, qual é o contexto histórico? Bom, na Inglaterra, de Shakespeare, a Elizabeth I, que foi rainha, perseguiu muito violentamente os católicos, teve muita morte dos católicos, e sobre isso tem vários livros escritos. O Belloc, por exemplo, escreveu livros de história que falam disso, enfim. Então, a perseguição aos católicos muitas vezes era violenta. A Claire Asquith, no livro dela sobre Shakespeare, conta de um mosteiro que foi destruído. Eles pintavam de preto, matavam os monges dentro, assim por diante. Então tinha e eles normalmente executavam de uma maneira muito violenta, com exposições públicas e tal, os católicos na Inglaterra. Essa parte é pouco contada, porque é, muitos, como os ganhadores contam a história, muitas vezes esse lado da história não é tão ressaltado. E Elizabeth, ela dá lugar, depois ela tem as disputas com Mary Stuart, né, pelo trono. Mary é a mãe de Tiago I. Então, quando Tiago I assume o trono na Inglaterra, que é escocês, da família Stuart, muitas pessoas achavam que ia vir a tolerância religiosa na Inglaterra, que finalmente começaria. E aí veio a decepção tremenda das pessoas, porque o Tiago I foi educado como protestante e longe de relaxar a perseguição religiosa, ela se intensifica, ela cresce na Inglaterra a perseguição religiosa e mais mortes violentas, mais perseguições. Inclusive tem uma história meio estranha que acontece com ele, que um atentado que envolve umas coisas meio violentas que parece que ele armou para pegar alguns opositores. Então, enfim, são situações complexas dessas que vão deixando os católicos bastante desesperados, né? Porque eles imaginavam, veja, na época do Henrique VIII a coisa era um pouco confusa. Henrique VIII era originalmente católico, quer se divorciar e cria uma igreja para poder se divorciar, que é uma situação meio bizarra. Mata as esposas, todo aquele caos. Elizabeth, que faz de fato a reforma protestante na Inglaterra, que perseguindo basicamente os católicos, uma perseguição razoavelmente violenta, bastante violenta na verdade. E daí se imagina, bom, agora vai um novo rei, uma nova esperança. Filho de uma moça católica, mesmo sendo protestante, vai que vem a liberdade. E ele já tinha sinalizado mais tolerância. De fato, não veio essa tolerância religiosa. E aí o desespero. Então, alguns católicos, no desespero, sentindo-se extremamente perseguidos, pensam em assassinar o rei. Então fazem uma conspiração, que eles chamam de conspiração da pólvora, né? Gunpowder Plot em inglês, que a ideia é matar o rei, de algum modo explodir o rei, para parar as perseguições religiosas. Então, nesse período, na Renascença da época, nas guerras de religiões, isso era muito comum, certo? Na França, por exemplo, nas guerras de religiões tinha espiões, tinha tentativas de assassinato. Então esse período todo foi muito marcante, esse tipo de situação. Como eu disse, o próprio Tiago I tinha passado por uma situação semelhante. E esse Gunpowder Plot, eles tinham muitos espiões. A Elizabeth I já tinha espiões entre os católicos, foi muito da eficácia dela. Muitos católicos foram mortos, que foram perseguidos, foi pelo uso de espiões. E parece que Sir Robert Cecil, que foi um dos arquitetos desse contexto aí do Tiago I, colocou uns espiões lá tal, e aí descobrem o pessoal da Gunpowder Plot e queimam
violentamente, tiram as entranhas dele e queimam violentamente o Guy Fawkes, que é a figura principal da conspiração, em praça pública. E até hoje, é uma coisa meio bizarra, na minha opinião, na Inglaterra tem um pessoal que pega o boneco do Guy Fawkes e queima numa fogueira para lembrar a morte dele na Gunpowder Plot. Uma coisa bem civilizada, bastante moderada, assim, como se pode pensar. Então, obviamente, não é o caso. Né? Enfim, então, nesse contexto é que Shakespeare escreve o Macbeth. E aqui que é importante, porque existem fortes indícios que Shakespeare fosse católico. Existem 3 autores que vocês podem conferir, Claire. Eu vou gravar um vídeo só sobre isso em algum momento. Mas nós temos a Claire Asquith, Lady Claire Asquith, que escreve um livro chamado Shadow Play sobre o catolicismo de Shakespeare. Tem o Hildegard Hummel, que é um alemão que escreveu bastante sobre isso. E tem o Joseph Pearce, The Quest for Shakespeare, por exemplo, em que eles fazem de maneira bastante persuasiva esse argumento. Basicamente, o pai do Shakespeare tem forte indício que ele fosse católico, a mãe dele é de uma família católica muito notória, muito famosa, e a filha do Shakespeare, Susana, foi multada por ser católica e o Shakespeare comprou uma casa que era usada para celebrarem missas ocultas e esconder as pessoas que eram católicas. Então ele tem muita conexão com a Igreja Católica. Existem indícios, talvez ele tenha se casado numa igreja católica, a revelia do que era obrigatório na época, e tem ainda, ele teve contato com a educação jesuíta, também existem indícios disso. Então, resumindo, o Shakespeare, se ele não era católico, no mínimo ele tinha fortíssimas conexões com a Igreja Católica por todos os lados que se possa imaginar. Então, por que é relevante isso? Bom, se nós entendemos Shakespeare como católico, ele está vivendo numa época em que é proibido ser católico publicamente e que é proibido manifestar, tem uma lei proibindo que você comente a política da época e, basicamente, ele não pode expressar essa fé de forma alguma. E os patronos dele são os monarcas, muitas vezes. No caso, por exemplo, Tiago I financia as peças dele. Então, ele está sendo financiado por uma pessoa que está perseguindo, no mínimo, pessoas que são ligadas a ele ou que têm uma conexão com a fé católica. Então, isso para ele, para o Shakespeare, é uma situação muito dramática. De fato, é uma situação que cria um atrito muito grande. Então, qual que é a relação? Enfim, então esses autores vão postular várias coisas, como que Shakespeare colocaria símbolos católicos ocultos nas obras e tal. Independente da pessoa aceitar essa teoria, que para mim parece extremamente plausível quando você olha todos os fatos, fato é que Shakespeare estava intensamente conectado com católicos e a família dele, a família da mãe, que era uma das famílias mais notórias, mais ardentemente defensoras da fé católica na Inglaterra, ela esteve envolvida com a Gunpowder Plot, ou seja, ele tem parentes envolvidos com a tentativa de assassinato do próprio rei Tiago I. E aí ele escreve esse épico, essa tragédia que acontece na Escócia, envolvendo um antepassado, ou que se pensava ser um antepassado, que é o banco do rei Tiago I, oferecendo, portanto, a peça a ele, certo? Uma peça que vai ser apresentada para ele em sua honra. Enfim, qual é a história qual que é a história basicamente? Nós temos o Macbeth, que é o personagem principal, e ele nos aparece como uma figura honrosa, um grande guerreiro corajoso que derrotou um traidor, Macduin. E derrotando esse traidor, ele se eleva perante o rei o Duncan, né? Que também é retratado como uma figura bastante positiva. E o Macbeth está em alta, ele é visto como um guerreiro valioso. Daí ele e o Banquo, que é esse
antepassado do rei Tiago I, eles estão andando e eles encontram 3 bruxas. Essas 3 bruxas fazem uma série de previsões sobre a vida do Macbeth. Elas colocam que... E é muito legal a história das bruxas, porque assim, muita gente fala assim, Shakespeare é um bruxo, porque ele coloca bruxas na história. Bom, primeiro que o rei Tiago I tinha colocado justamente, tinha escrito um livro, inclusive atacando bruxaria. Então, na época, colocar a bruxaria, como Shakespeare coloca, associada a uma questão de demônios, e de fato na obra do Macbeth é exatamente assim, as 3 bruxas vão ser associadas a figuras demoníacas, é uma coisa comum, na verdade, e que não contradiz o cristianismo das pessoas, pelo contrário, só o reforça, né? Mas enfim, então aparecem essas 3 bruxas, elas fazem previsões, uma delas de que o Macbeth será o rei da Escócia. E isso mexe com a cabeça dele. O banco, que ela fala que o banco vai ser mais feliz que o Macbeth, é interessante, mesmo que não seja rei, só que ele vai ter descendentes que serão reis, e daí são os Stuart, né? E é muito legal porque, assim, a coisa é sutil, elas não falam muitas coisas, é meio ambíguo o que elas falam. Só que o Macbeth sente a ambição tomando conta dele. Então, as bruxas maliciosamente colocam isso no caminho do Macbeth para incitá-lo com a tentação, né? E aí ele começa um diálogo interno sobre isso, subindo a cabeça dele essa previsão das bruxas. A esposa dele, que é um personagem notório na história, que é a Lady Macbeth, vai também colocar isso na cabeça dele pela ambição que toma conta dela. Então ela vai deturpando a consciência moral dele até o ponto que ele vai querer, de fato, matar o rei Duncan para ele ser o rei. E aí vem, assim, ele é uma violência tão grande contra a consciência dele que ele esfaqueia o rei, né? E na medida em que ele esfaqueia o rei, e aí tem todo um drama para ele chegar nesse ponto de esfaquear o rei. Na medida que ele esfaqueia o rei, ele sente um peso tremendo, né? Ele se desestabiliza, ele perde a paz interior completamente. E aí a própria esposa tem que salvar ele naquela situação. Então a história do Macbeth é a história de uma descida. Ele vai cada vez ficar pior. Ele toma o poder, se torna rei. Se torna um rei extremamente cruel, porque a partir do momento em que ele dá esse golpe, ele agora precisa matar todos os opositores dele. Ele especialmente teme o banco, né? Porque o banco esteve junto com ele na profecia, né? Quando foi apresentar a profecia, e os filhos dele serão reis, certo? Então, portanto, ele tem esse temor do banco. Então, e ele vai matar o banco. Ele mata o banco, posteriormente ele vai se defrontar com o fantasma do banco, né? Então isso vai gerar nele um desespero maior ainda. E aí, no meio dessa história, nós temos claramente a descida do Macbeth e a associação do Macbeth com uma figura diabólica mesmo. Ele vai cada vez mais se aproximando do mal. É interessante esse ponto. Tem os porteiros da casa do Macbeth se apresentam como os porteiros do Beelzebub, os porteiros do inferno. E aí tem uma frase, porque esse é um nível de leitura do Macbeth. Um nível de leitura é o seguinte: bom, exteriormente Macbeth está elogiando o rei Tiago I, é uma peça feita para ele. Então, o ancestral dele, o Banco, é uma figura virtuosa. O Duncan, que é uma figura que seria admirada por eles, é um rei muito positivo. O Macbeth não é exatamente da linha de sucessão. E os porteiros vão falar assim, eles falam sobre a Gunpowder Plot, aparentemente condenando o jesuíta principal da Gunpowder Plot, Padre Garnet, porque ele tinha uma doutrina da equivocação. E aí eles fazem uns trocadilhos e falam assim, tinha um que equivocava e tal, mas ele não pôde equivocar para o céu. Então isso aí é usado por muitos para falar, bom, aqui é a prova de que Shakespeare anticatólico está aqui, portanto, fazendo a agenda do rei, né? Promovendo o rei, puxando o saco do rei mesmo, e fazendo uma peça chapa branca para favorecê-lo. Essa é uma narrativa que algumas pessoas têm que interpretar desse modo essa passagem. O problema de interpretar desse modo é que esses porteiros são os porteiros do inferno. E
não, e quando eu falo que eles são os porteiros do inferno, não é só questão de que eles estão olhando quem entra para o inferno, então eles estão falando que o jesuíta vai para o inferno. Não. Eles são os porteiros do Macbeth. Então eles estão manifestando em boa parte, e isso fica claro quando você vê o todo do que eles estão falando, não só a visão, mas uma visão associada à própria do Macbeth. Isso torna a coisa mais complexa, mais confusa. Enfim, aparecem os nossos heróis, o Malcolm e o Macduff, que são aqueles que vão de fato se opor ao Macbeth, porque o Macbeth começa sistematicamente a matar todos os seus opositores. Macduff, inclusive, aqui outra coisa que quebra essa interpretação chapa branca do Macbeth, é que o Macduff ele tem uma cena junto com o Ross, que é um outro personagem que aparece na história, e junto com o padre. Incrível, isso seria proibido na época do Shakespeare, mas aparece ali no texto um old man. Esse old man, eles se referem a ele como pai, father, se referindo claramente assim, mas a referência é ambígua, então você tem isso, mas ele dá, ao final da conversa, ele fala das tragédias que estão acontecendo no reino, e ao final ele dá uma bênção neles. Então, de fato, assim, o Macduff, que é o principal antagonista em relação ao Macbeth, vai ser abençoado por um padre. E enquanto o Macbeth vai se perdendo, o Macduff vai se fincando os pés em restituir a justiça. Essa é muito da história. Então, Lady Macbeth vai ficando insana com a culpa da morte do rei, a culpa de todas essas mortes. Um dos pontos mais baixos que vai chegar o Macbeth, ele vai mandar matar a família inteira do Macduff, as crianças e tudo. Então, uma coisa horrível. Então, por quê? Porque toda a história do Macbeth é como, ao se deturpar a consciência moral, a pessoa vai cada vez mais rumando por meio da ganância, do ódio, por meio da cegueira, da ambição desmedida, do materialismo, vai rumando para uma decadência, né? Então você tem primeiro esse ponto que o Macbeth assassina, mas sente um drama. Depois o ponto em que o Macbeth ele cada vez mais vai cometendo crimes mais graves, se sentindo menos, se sentindo mais megalomaníaco. E, ao fim, a esposa dele, ficando louca com o que está acontecendo, ela lava a mão, porque ela fica vendo manchas de sangue na mão, né? E ela lava as próprias mãos, e as manchas não saem, ela vê as manchas de sangue, e ela termina se suicidando. E aí o Macbeth, quando sabe do suicídio da esposa, ele faz aquele discurso famoso, em que é um discurso completamente nihilista. Nesse discurso nihilista, ele fala que a vida ela é uma história contada por um idiota, cheia de som e fúria que não significa nada. Então ele chega no ápice do relativismo, do total assim, indiferença com relação à morte da própria esposa. E, portanto, ele chega num ponto em que ele chegou no ponto mais baixo dele, um genocida, um assassino, um relativista e um nihilista total. E aí é o bizarro, porque algumas interpretações modernas querem ver em Macbeth uma apologia do nihilismo. Querem falar assim, nossa, que legal, ele virou um nihilista, olha que pessoa à frente do seu tempo. Isso é bizarro porque tudo na história trata o nihilismo como uma coisa diabólica, má, se for lido cuidadosamente isso. Portanto, o nihilismo do Macbeth ele, na verdade, é o fim da sua decadência. O genocida Macbeth também é relativista moral e relativista em relação ao mundo, né? E, no meio dessa história, no meio da megalomania, ele vai conversar com as bruxas. Ele quer o guia das bruxas, então é o tipo de conhecimento diabólico, em contraposição ao conhecimento de fé, um conhecimento mais puro. Que o detalhe do conhecimento diabólico, da feitiço das bruxas, é que elas falam coisas verdadeiras. O banco mesmo já tinha alertado ele disso, e depois como fantasma ressalta esse ponto, que ele não tem como saber até que ponto é a verdade, porque aqueles que seguem o demônio, eles falam meias verdades, eles falam a verdade de uma maneira equívoca, de uma maneira ambígua, certo? E na medida que eles falam a coisa de uma maneira ambígua, ele é manipulado pelas forças do mal. Então, tentando ser esperto, tentando ser o maquiavélico, o novo político pragmático, esperto que surge na Renascença,
ele é manipulado pelo demônio. Ele cada vez mais se perde. E nesse ponto, ele várias vezes é equivocado. Em um determinado momento, as bruxas falam para ele: você não vai ser morto por um homem que nasceu do ventre. Por nenhum homem que tenha nascido do ventre. E aí isso deixa o Macbeth extremamente confiante. É interessante porque ele tem uma visão de uma criança ensanguentada, que é um símbolo interessantíssimo, porque a criança ensanguentada é a morte das futuras gerações. É o símbolo do rei tirânico genocida que odeia a própria vida, portanto age contra a vida, né? Isso uma coisa que aparece na literatura medieval, que Shakespeare certamente conhecia, e que ali faz alusão também, claro, ao próprio genocídio que o Macbeth vai cometer em relação à família do Macduff. E aí o Malcolm, que é o sucessor legítimo, e o próprio Macduff vão para a Inglaterra. Eles vão para onde? Para a corte, e esse tem uma cena longa sobre isso, certo? O Macduff, que já tinha sido abençoado pelo padre na história, mas que não é retratado como padre, porque Shakespeare seria preso se fosse retratado assim. O Malcolm vai junto com o Macduff para a Inglaterra, para a corte de São Eduardo Confessor, rei milagroso da Inglaterra, e ali é uma corte de justiça, de paz, eles discutem a justiça. O Malcolm fala assim: não, eu tenho em mim, nos meus descendentes, eu tenho em mim a semente para fazer o mal como Macbeth, ou seja, ele vê nele a possibilidade do mal tal como em Macbeth. Que o Macduff rechaça, ele fala assim: não. O Macduff tem uma visão muito: o que é certo, o que é errado. Ele é um tirano e eu preciso derrubar o tirano. Quer dizer, Macduff é bem pragmático. Mas a corte do rei, que é uma cena longa, Macbeth é uma peça muito curta, e se tem uma cena longa disso, que é o Malcolm e Macduff na corte da Inglaterra, pacífica, justa, em direção ao bem. E aí eles marcham com o exército para derrubar o tirano Macbeth, cada vez mais louco, e confrontam um ao outro, certo? E o confronto do Malcolm do Macduff com o Macbeth, isso depois do Macbeth ter matado a família inteira do Macduff, é fundamentalmente um confronto entre a sabedoria diabólica, a ambição, a tirania, versus a moral correta e o senso de justiça. Esse é o drama principal. E o Macduff vence a batalha, Macbeth, porque o Macduff, isso é cômico, é uma piada que tem na história. O Macduff nasceu de uma cesariana, portanto ele não nasceu do ventre de ninguém. Isso é cômico, mas serve um papel importante na história, que é mostrar como os conhecimentos vindos do demônio, eles parecem muito bons, mas eles na verdade são tão deturpados, ludibriados, que mesmo aquilo que parece a maior sabedoria termina sendo uma coisa que eleva a própria danação, certo? Esse é o caso das três bruxas. E, claro, aí tem referência nas três bruxas, a tragédia grega, enfim, Macbeth, como qualquer obra do Shakespeare, daria para abrir em muitas camadas de significado, né? Porque os gregos tinham a figura das moiras, aquelas que cuidam do destino, que direcionam. Mas, enfim, Macduff emerge com a cabeça do Macbeth e é restaurado o reino escocês, certo? Com o reinado do Malcolm. E, portanto, os sucessores do banco poderão ser reis. Os Stuarts serão reis da Escócia. Essa é mais ou menos a conclusão da história. Então, é uma conclusão, na verdade, positiva. Embora, por isso que eu falei, na verdade, Macbeth tem um final feliz, certo? A derrota do Macbeth, que é um tirano, um louco, e a ascensão de um reino mais justo. Então, não é uma história que termina com um final desesperado, nihilista, relativista. Ela termina com um final de justiça. Só que é uma tragédia porque o próprio Macbeth se perdeu consideravelmente. Então, você tem os vários estágios da corrupção humana em Macbeth representados. Detalhe importante, vejam. Então, a interpretação do Shakespeare, que puxa saco do rei, certo? O Shakespeare está fazendo simplesmente as vezes do rei. Ela, num primeiro nível, ela parece verdadeira, porque, como eu disse, os antepassados do rei são todos apresentados com uma visão positiva, e os autores da tentativa de matar o rei, da Gunpowder Plot, são
debochados na história, os porteiros do inferno lá na história falam, bom, dão a entender o jesuíta no inferno. Ao mesmo tempo, a bruxaria, tal como condenada pelo rei Tiago I, é condenada na história. A bruxaria é má. Então, na estrutura literal, se eu olhar a superfície da história, não há nada que o rei Tiago I pudesse olhar e acusar o Shakespeare. Isso é fundamental para o Shakespeare não ser morto e não perder a verba para poder fazer o teatro, certo? Ele não pode ser morto. Então, esse é um ponto que tem que ser considerado. Vamos supor que Shakespeare seja, como esses autores que eu citei colocaram, católico e esteja fazendo peças católicas críticas em meio a tudo isso. Se ele fizesse algo de outro modo que não esse, ainda mais no contexto da Gunpowder Plot, que ele tem parentes dele envolvidos com a Gunpowder Plot, ele certamente seria perseguido, condenado. Isso é uma coisa factual. Então, o que acontece? Num primeiro nível, a peça é elogiosa ao rei. Mas se nós analisarmos a coisa com mais profundidade, a coisa se torna mais complexa. Por quê? Vejam, primeiro, Macbeth, ele é aquele que acabou com uma conspiração contra o rei Duncan. E o tirano é o culpado na história. Não é um grupo de conspiradores, mas é o tirano que é o mal da história. O grupo de conspiradores, entre aspas, para derrubar o rei, no caso da história, são, na verdade, os justos e virtuosos relativos a um santo da Inglaterra antiga, portanto, um santo muito ligado à Igreja Católica, um santo católico. Ainda não tinha toda essa noção dos santos anglicanos tão claramente quanto você tem hoje. Então, o fato é que está se falando de uma Inglaterra extremamente católica em contraposição a uma Escócia presa por um tirano. Portanto, se fosse só uma apologia tão simples do rei Tiago I, eu teria tido o rei, a figura dos conspiradores, certo? Como realmente os cruéis da história, e o contrário. Mas esse rei tirânico, que é Macbeth, certo? Que está retratado como uma figura verdadeiramente diabólica, como uma figura má, ele assume esse papel na Escócia, ele larga, na verdade, ele tem esse aspecto de ele é o que acabou com os traidores, mas aquele que acabou com os traidores, de fato, é ele um dos grandes culpados e um dos grandes tiranos, e essa figura má. Em contraposição a Macduff, por exemplo, que é o rebelde, mas sendo rebelde, ele está contra a tirania e, portanto, está justificada a sua revolta contra o rei que é Macbeth, que é um rei usurpador. A rainha pode facilmente ser associada a Lady Macbeth, a rainha Elizabeth, por exemplo, aliás, a personalidade é muito parecida. Eu tenho um maior desprezo possível pela rainha Elizabeth, que eu acho uma figura bizarra, mas a personalidade, veja, independente do meu desprezo pessoal pela rainha Elizabeth por fatos históricos, fato é que quando ele fala assim, a rainha demoníaca, não sei o quê, mas você vê o jeito dela, os jeitos triônicos, certo? Há semelhanças. Então, a história do Macbeth, embora superficialmente possa parecer como uma peça que simplesmente seja elogiosa ao rei, se eu olhar com mais cuidado, ela apresenta outros detalhes. Ainda mais o seguinte, veja, tem um padre católico abençoa, certo? Macduff. Macduff defende o livre-arbítrio na história. Claramente defende o livre-arbítrio. E o Macbeth pratica o mal sobre uma noção de pré-determinação. E a equivocation, certo? A equivocação, que é o que eles acusam os jesuítas, porque basicamente, por que o jesuíta é o equivocador? Por que o padre Gardner é o equivocador? Porque eles têm aquela doutrina da reserva mental, certo? Que ele usa isso para justificar o fato de ter mentido que não era padre para poder fazer execução e matar o rei. Então, essa é a acusação. Só que quem usa reserva mental frequentemente na história é o Macbeth, certo? Preparando-se para justamente usurpar o poder e matar todos aqueles, ser um genocida em relação a todos aqueles que podem usurpar o seu poder. E o Macbeth está fazendo isso sob a noção da pré-determinação. Ou do caos completo, mas da pré-determinação. E essa noção de destino, de pré-determinação, ela se assemelha muito mais à doutrina protestante da predestinação
do que a doutrina do livre-arbítrio, que é exatamente o que os jesuítas da Inglaterra estão defendendo. Então, o lado que está defendendo que tem um sacerdote católico, um santo católico associado, é o lado do Macduff, que é o lado que está justamente conspirando para derrubar o rei, que é Macbeth. E o lado que está associado a justamente a pré-determinação, o determinismo, é o lado do Macbeth. Então, embora eu tenha um primeiro nível de análise no qual a peça seja elogiosa ao rei Tiago I, não preciso fazer um esforço tão absurdo para conseguir enxergar por trás da letra fria da obra uma advertência intensa e pesada em relação ao rei, em que ele olha a obra e ele pensa assim, bom, mas o rei Tiago I, que mata aqueles que conspiram contra si, certo? Ele, ao fazer isso, ao matar esses que o perseguem, ele está sendo mais parecido com Macbeth ou ele está sendo mais parecido com, ao queimar em praça pública, o Guy Fawkes, ele parece mais o Macbeth ou ele parece mais o Macduff, que é aquele que derruba o tirano? Esse é a coisa que vai ficar na cabeça dele, porque, claro, Macbeth, se fosse, aí você fala assim, não, se fosse assim, por que ele não botou o banco, por exemplo, que é o suposto, é que na verdade historicamente a gente descobriu que não é, mas na época eles achavam que era o banco, que é o ancestral do rei. Bom, porque se fizesse isso daí seria demais, certo? Ah, mas se é assim, por que ele condenou o jesuíta? Por que ele bota uma pessoa para falar que o jesuíta não entrou no céu? Novamente, quem fala isso é o porteiro do Macbeth, ou seja, funcionário do Macbeth, se arrogando como o porteiro do inferno, o inferno sendo a casa do Macbeth. Então, portanto, assim, se o Shakespeare não colocasse alguma condenação Gunpowder Plot nessa peça, ele seria provavelmente, ainda mais com a família dele, seria provavelmente perseguido. Mas ele coloca num contexto que, se você olhar a peça com mais profundidade, os equivocadores, certo? Não são tantos, muitas vezes, eu não preciso aplicar que o equivocador necessariamente seja o jesuíta, mas eu posso aplicar esse mesmo adjetivo ao tirano da época. E essa mensagem de tirania não precisa ser o maior gênio do mundo para entender que pode se aplicar perfeitamente ao rei Tiago I. Então, é um recado para o rei, veja, você vai ser o Macduff e você vai ser o Macbeth. E, na visão do Shakespeare, dado o pessimismo todo da obra, se nós entendemos que Shakespeare é católico e que a filha dele, esse é um dado importante, a filha dele, que eu já tinha dito isso, foi multada, eu tinha dito que era católica, não que tinha sido multada, foi multada por ser católica na época exata da conspiração da pólvora, a Susana. Então, o Shakespeare, veja, é o contexto em que ele está. Se nós analisarmos nesse segundo nível da obra, na verdade, o Shakespeare está fazendo uma crítica tremenda ao Tiago I da história. Mas eu estou citando muito esse caso do Tiago I, mas Macbeth não se restringe, como Shakespeare universal, ao contexto político da época dele. Para todos os tiranos modernos, então a coisa é muito mais ampla. Para toda essa nova concepção de Estado, essa nova concepção do rei, que é a concepção contraditória daqueles que buscam a bênção do padre, daquele que procura a corte de Eduardo Confessor, daqueles que querem seguir a tradição, daqueles que querem seguir a justiça, daquele que quer viver a verdade, quer ser desprendido, porque Macduff não é o rei, e ele não luta para ser o rei, ele não mata o Macbeth para ser o rei. Ele mata o Macbeth para que o outro seja o rei, seja essa figura do cavaleiro desprendido, certo? Daquele que tem a família morta, mas ao mesmo tempo, então, aquela visão de que é melhor sofrer uma injustiça do que cometê-la. Então, Macbeth, sim, é nihilista, relativista, não acredita no bem e acredita na bruxaria e nas forças diabólicas e no destino pré-determinado. Isso leva ele ao quê? À ruína, ao caos e à morte, ao mal. Que é um tema que é prevalente em todo o nosso mundo contemporâneo. Então, essas duas versões de governante, pegando aqui o Macduff e o Macbeth, claro, nós temos outras, várias que podem ser tiradas da história, poder analisar outros personagens, a própria Lady Macbeth com mais detalhe, mas nós vemos que a coisa é muito mais complexa do que simplesmente
colocar Macbeth como uma apologia niilista, o buraco é mais embaixo, né? Então, quando nós abrimos a obra e vemos os vários níveis, nós saímos um pouco dessas interpretações mais superficiais que estão aí em voga. Eu recomendo especialmente essa edição, que é da Ignatius Press, que é muito boa do Macbeth, porque para quem lê inglês, ela tem muitas notas de rodapé boas e ela tem... isso daqui da edição é notas críticas, ensaios, introdução, tudo. Então ela tem muitos ensaios. A minha interpretação da obra é um pouquinho diferente das interpretações que estão aqui, certo? Em alguns pontos eu desviei mesmo, eu realmente fui para outra linha interpretativa, mas essa é a melhor obra interpretativa que eu achei por aí. Eu procurei outras e tal, achei poucas que fossem tão boas. Achei um artigo de um acadêmico americano, não lembro o nome dele agora, em que ele argumentava isso. Ele falava, gente, olha, só tem um problema. Tá todo mundo falando assim, tá vendo? Ó, Macbeth debocha dos jesuítas. Aí ele fala assim, só tem um problema. A teoria do Macbeth, que o Macbeth adota, é a teoria contra dos jesuítas, do livre-arbítrio. Daí ele mostra lá como as falas do Macbeth casam com a teoria do livre-arbítrio, que é exatamente a contrário dos jesuítas. E aí ele mostra como os adversários do Macbeth, as falas deles casam com a teoria dos jesuítas. Então, eu não estou me recordando o nome dele agora, mas existem estudos nesse sentido, né? E, enfim, é uma bela obra, para além dessa questão da época do Shakespeare, é uma obra maravilhosa que vale para toda a crise dos governantes atuais, toda essa crise do surgimento do Estado moderno e dessa visão maquiavélica da política, face à política em busca da justiça. É isso, muito obrigado. Não deixem de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo e procurem meu site, guilhermefreire.net. Muitíssimo obrigado.